Bom dia, estudantes. Espero que todo mundo esteja feliz nessa manhã de terça-feira. Vamos começar a nossa aula, mas antes de eu mostrar aqui o tema da nossa aula de hoje, eu vou fazer uma pequena introdução, tá bom? Então preste atenção nos slides que vão vir a partir de agora. Então vamos lá. Então, começando a nossa narração, o ano era 1500. Chegavam ao Brasil os portugueses, junto com 13 embarcações e milhares de pessoas junto com eles. Pois é. Então, qual era o objetivo desses portugueses? Eles queriam explorar o nosso continente, né, a nossa área, o litoral, desculpa, não o nosso continente, mas o litoral brasileiro. Eles queriam explorar, conhecer que tipos de riquezas nós teríamos que seriam vantajosas para eles. Aí o que acontece? Durante 30 anos, o Brasil ficou completamente esquecido por esses portugueses, por esses exploradores. E aí, depois de passados esses 30 anos, aconteceu um pequeno problema, uma grande dúvida que surgiu. Quem poderia fazer o trabalho de exploração para esses portugueses, já que existia uma terra muito grande, eles já sabiam disso, que o Brasil era um país enorme, e precisava-se de mãos para trabalharem nessas questões de minérios, pau-brasil, em toda essa exploração que ia ser feita no Brasil a partir desse momento. A primeira ideia que eles tiveram foi buscar apoio na escravização dos povos indígenas. Pois é, eles resolveram tornar cativos, né, as pessoas que eram os primeiros habitantes do Brasil. E aí, durante um bom tempo, eles conseguiram fazer essa escravização, e a gente sabe que o trabalho escravo é um trabalho muito ruim, as pessoas não recebem pelo que fazem, elas sofrem vários tipos de problemas. E aí aconteceu que muitos indígenas estavam morrendo, primeiramente, porque não tinham defesa contra as doenças que os portugueses traziam de lá de Portugal, eram doenças que não existiam aqui no Brasil. E segundo, porque eram muitos maus tratos que eles sofriam também. E outra, uma coisa que aconteceu foi que alguns padres jesuítas se organizaram e lutaram para que essa escravização não acontecesse mais, para que ela não continuasse. Então, os portugueses tiveram uma outra ideia. Eles resolveram utilizar uma mão de obra lá do outro lado do oceano. Eles resolveram escravizar os africanos. Então nós vimos aí, nós estamos vendo o continente africano nesse nosso slide. E eles foram trazidos de diversas áreas da África para servirem como escravizados no nosso país. De que forma era feito esse transporte? Através de navios imundos, chamados navios negreiros. Muitas pessoas que chegavam nesses navios, elas morriam no meio do caminho da viagem, porque era uma viagem extremamente cansativa, uma viagem longa, e sem condição nenhuma de higiene, de cuidados, para que essas pessoas pudessem fazer a viagem. Então, muitos morriam já na viagem. E eles foram trazidos para o Brasil a partir dos anos de 1530 para servirem como escravizados. Então, como tem dizendo agora nesse slide, olha, a obtenção dos escravos começava no interior do continente africano. Então, eles iam lá na África, pegavam essas pessoas, capturavam essas pessoas e elas eram trazidas à força. Então, quem eram essas pessoas? Eles eram, por exemplo, prisioneiros de guerra que eram vendidos ou vítimas de emboscadas realizadas pelos traficantes de escravos. Então, o que acontece? Uma vez que eles fossem capturados, eles eram levados em uma marcha a pé até o porto, do qual seriam encaminhados para a América. Então, a partir do momento em que eles eram considerados escravizados, que eles deixavam de ser pessoas livres, eles recebiam uma marca por meio de ferro quente, assim como é feito com muitos animais.
como forma de identificação a qual comerciante pertenciam. Então foi dessa forma triste que começou a história dos africanos aqui no Brasil. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. O nosso tema da aula é a afrodescendência e o modo de viver no Recife e em outras cidades. Apesar de ter começado de uma forma triste, uma forma muito ruim, realmente, essa história, ela tende a se modificar com o passar dos anos. Então, muitos afrodescendentes têm lutado pelo reconhecimento de seu valor como pessoas. E é uma luta muito difícil, mas aos poucos eles têm conseguido alcançar o sucesso. Então vamos continuar aqui nossa viagem através da história. Nós estamos historiando hoje. Então, o que acontece? Os africanos foram trazidos a Recife nos séculos 18 e 19, por causa da cultura da cana-de-açúcar. Então, o principal produto na época aqui de Recife, nós falamos isso em outras aulas, era o cultivo da cana-de-açúcar, que era chamado, o açúcar, o ouro branco. Pernambuco foi o terceiro estado brasileiro que mais recebeu escravizados no Brasil. Foram ao todo 900 mil pessoas que foram trazidas a nosso estado. Então, para você ter uma ideia de quantas pessoas vieram aqui, trazidas, escravizadas para Recife, só para Recife. Terceiro lugar no Brasil em quantidade de pessoas escravizadas. E aí nós temos um artista, que é Zacarias Wagner. Ele retratou um mercado de escravizados aqui no Recife. Então nós temos essa imagem e ela retrata o período em que existia o comércio de escravizados aqui na nossa cidade. Então você pode observar que a movimentação é muito grande, as pessoas tem uma pessoa ali com as mãos levantadas, na imagem. Então, eles faziam como se fosse uma compra de um animal mesmo, para servir em várias funções. Então, que tipo de trabalhos esses escravizados realizavam aqui no Brasil, aqui em Recife, Desde o trabalho da cana-de-açúcar, do cultivo da cana-de-açúcar, até o trabalho caseiro, o trabalho doméstico nas casas dos senhores de engenho e também o trabalho nas mineradoras. Na época, as minas eram também condições sub-humanas de trabalho. É um desrespeito muito grande com a questão da humanidade mesmo das pessoas. Então, muitas pessoas morriam mesmo por causa desse tipo de trabalho. Um trabalho muito pesado, muito difícil. Nesse próximo slide, a gente fala sobre a abolição da escravatura. Veja bem, oficialmente, a Lei Áurea, que foi a lei que libertava os escravizados, ela foi assinada no ano de 1888. Na verdade, houve pressões de várias camadas da sociedade para que isso já tivesse acontecido. Mas, de fato, a gente sabe que, apesar de ter sido assinado em 1888, alguns estados brasileiros ainda permaneceram com essa escravização durante muitos e muitos anos à frente. Então, até hoje, os afrodescendentes têm lutado contra o preconceito, que é um fantasma, a gente pode dizer assim, que insiste em persegui-los. Então, ainda existe muito essa palavra feia, chamada preconceito, no nosso país, e é uma coisa que já deveria ter sido retirada. A gente espera realmente que essa palavra, essa expressão, essa atitude de preconceito possa desaparecer de nós. Mas aí agora nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Apesar de todo o sacrifício, de toda a dificuldade que aconteceu, deles virem para cá, de serem retirados, extraídos da sua terra, assim como todos os povos, eles também nos deixaram uma herança cultural. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa herança que os afrodescendentes deixaram para nós. No caso, os africanos deixaram para nós e que os afrodescendentes se esforçam para manter viva, manter essa chama viva. Vamos começar falando sobre
como eu disse antes, cada povo, ele deixa aqui a sua herança. Quando ele passa, sempre deixa um pouquinho de si. Então, tanto os indígenas quanto os escravizados africanos foram elementos essenciais para a formação não somente da população, mas também da cultura brasileira. Isso é o que se chamou de miscigenação, né? Então, a diversidade étnica verificada no Brasil decorre do processo de miscigenação entre colonos europeus, que eram os portugueses, indígenas e africanos. A cultura brasileira, por sua vez, apresenta fortes traços tanto da cultura indígena brasileira quanto da cultura africana. Desde a culinária, onde se verificam o vatapá, o caruru, e chegando até a língua portuguesa, é impossível não perceber a influência da cultura dos povos que foram escravizados no Brasil. Então, como a gente sempre fala, quem já não comeu um acarajé, né, que é um prato de origem afrodescendente, né, de uma origem africana. Então, eles modificaram os pratos e trouxeram para cá o vatapá, o caruru. Então, todos esses povos trouxeram um pouco de si. E aí formaram o nosso povo brasileiro, em todos os aspectos, tá? Vamos conhecer agora alguns desses aspectos. Uma dessa manifestação muito conhecida que nós temos é a capoeira. Então, hoje, ela é uma manifestação cultural presente em todo o território brasileiro. E não somente aqui no Brasil, mas em mais de 150 países, com variações regionais e locais criadas a partir de suas modalidades mais conhecidas, as chamadas capoeira Angola e capoeira regional. Os principais aspectos da capoeira, como prática cultural desenvolvida no Brasil, são o saber transmitido pelos mestres, como reconhecidos por seus pares, e a roda, onde a capoeira reúne todos os seus elementos e se realiza de modo pleno. Durante um bom tempo no Brasil, a capoeira foi proibida. Hoje, ela é tida como arte marcial brasileira e é exercida, como a gente falou, em mais de 150 países. Que bom que a nossa cultura não ficou somente aqui, mas ela tem se disseminado pelo mundo. As pessoas têm aprendido a nossa tradição, a nossa cultura. Nós também temos na religiosidade uma influência muito grande dos africanos, né? Então, as religiões afro-brasileiras surgiram após a junção da cultura de diversos povos africanos trazidos entre os séculos XVI e XIX. Elas possuem influências de religiões vindas da Europa, como o catolicismo e o kardecismo. Além disso, elas possuem características específicas de cada região do país. Então, é muito comum, né, nós termos a religiosidade também, e foi uma luta dos afrodescendentes para que pudessem exercer a sua religiosidade, cultuar as suas divindades. Então, continuando ainda sobre a religiosidade, as religiões que mais se destacam são o candomblé e a umbanda. Além dessas, outras religiões também possuem características africanas, como o Xangô e a Jurema, também conhecida como catimbó. Então veja, são expressões da religião, da religiosidade das pessoas que vieram da África lá no passado e dos seus descendentes, que são os afrodescendentes. Aí nós também temos a culinária. Mais do que nunca, né? Nós temos um exemplo aqui. E a culinária baiana é o maior exemplar de descendência, podemos dizer assim, de herança cultural trazida da África. Então, nós temos aí, como a gente falou, o acarajé, o caruru, o vatapá, a moqueca. Então, são pratos preparados com um principal ingrediente, que é o azeite de dendê. Que é extraído de uma palmeira africana trazida ao Brasil em tempos coloniais. Na Bahia existem duas maneiras de se preparar esses pratos afros. Numa mais simples, as comidas não levam muito tempero e são feitas, faltou um S aí, nos terreiros de candomblé para serem oferecidas aos orixás.
Na outra maneira, empregada fora dos terreiros, as comidas são preparadas com muito tempero e são mais saborosas, sendo vendidas pelas baianas do acarajé e degustadas em restaurantes e residências. Então você vê a questão da religiosidade também presente na questão da culinária, porque tem a preparação para as divindades e tem a preparação para as pessoas retirando, né, dos templos, dos locais em que eles exercem a sua religiosidade. Música. A gente fala bastante sobre a música, nós temos a questão dos instrumentos de percussão. Pois é, muitos desses instrumentos de percussão que nós usamos hoje nas comemorações, como o maracatu e o frevo, por exemplo, elas são de origem africana. Então vamos ver aqui, ó, ritmos como o samba, o maracatu, o ijexá, coco, o jongo, carimbó, lambada, maxixe, o maculelê, são ritmos que têm origem na África, em ritmos que existiam lá. Como aconteceu em toda a parte do continente americano, onde houve escravos africanos, a música feita pelos afrodescendentes foi inicialmente desprezada e mantida na marginalidade, até que ganhou notoriedade no início do século XX e se tornou a mais popular nos dias atuais. Então, quem não gosta de dançar um samba, quem não gosta de dançar um coco, né, que é o nosso ritmo, e uma lambada, quem conhece, o maracatu, gente. Maracatu nasceu aqui em Recife. Então, quem não gosta, quem não se mexe com o ritmo dessas músicas, né, dessas tradições. Então, durante o tempo ela foi discriminada, mas que bom que não existe mais esse tipo de preconceito. Preconceito vencido. E aí a gente fala sobre uma coisa bem interessante, que são os quilombos. Olha, durante um bom tempo no Brasil existiu a escravidão, a gente sabe disso. Foi um momento muito desagradável da nossa história, tanto dos indígenas quanto dos africanos e dos afrodescendentes também, porque não foram somente os africanos, mas as pessoas que descendiam diretamente deles, elas também eram escravizadas. E eles arranjavam uma forma de sair desse espaço da escravização. Eles buscavam se refugiar em lugares chamados quilombos. Então, o que eram quilombos? Foram espaços construídos pelos escravos negros africanos e afrodescendentes, fugidos da escravização em busca de viver em liberdade. Tudo em busca da liberdade. Então, eles saíam daquele lugar, fugiam do lugar onde eles eram escravizados e iam buscar tranquilidade, iam buscar uma oportunidade de viver em paz. Aqui nós temos alguns quilombos no Brasil, né, nós podemos ver que tem uma quantidade boa, né, em vários estados brasileiros. Então, nós temos aí no Amapá, Pará, Maranhão, Sergipe, em Palmares, né, que fica aqui, na Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Então, nós vimos aí os lugares onde existiam, e existe, né, porque esse mapa ele está um pouquinho desatualizado, ele é de 1981, mas com certeza nós temos comunidades quilombolas em todo o nosso Brasil ainda. São os descendentes dos africanos que foram escravizados no passado. Então, eles ainda existem, esses locais. E eles mantêm acesa a cultura mais forte ainda neles, tá? E aí, é comum associar a existência de quilombos como algo restrito ao passado. É como eu falei antes. Até hoje, esses quilombos, eles desempenham um papel muito importante na manutenção da cultura afro-brasileira e para a história da Constituição do nosso país. Então, a influência dos africanos lá do passado é trazida muito forte nessas comunidades quilombolas. E na nossa comunidade também, né? Então, é a questão de esquecer o preconceito, deixar o preconceito de lado. Pernambuco tem atualmente 196 territórios quilombolas, somando mais de 500 comunidades quilombolas e uma população aproximada de 250 mil, certo? Então, de que vivem essas pessoas? Eles vivem da agricultura familiar e a outra parte encontra-se impedida de produzir por não terem seus territórios regularizados. Ambas demandam ações mais emergenciais,
como a inserção nos programas de renda mínima, distribuição de alimentos e materiais de primeiras necessidades. Então, as comunidades quilombolas precisam muito do apoio dos governantes, né? Então, é necessário que sejam tomadas medidas mais sérias para que a cultura afrodescendente continue no nosso país, com força. Bom, e aí a gente está chegando ao finalzinho da nossa aula, tem uma atividade para vocês realizarem, tá bom? Então, nós falamos sobre os afrodescendentes em nosso país e vimos algumas contribuições que eles deram para a nossa cultura, é a nossa herança, né, cultural. E aí, a minha proposta é a seguinte: vamos pesquisar em que outras áreas, certo? Vocês vão pesquisar em que outras áreas, em que outros locais os africanos ou afrodescendentes agora colaboraram com a formação do povo brasileiro. Nós vimos na religiosidade, nós vimos na culinária, nós vimos na música, né, na cultura em geral. E aí é com vocês. Vocês vão pesquisar de que outras formas os afrodescendentes e os africanos eles colaboraram para a nossa formação. Procura imagens, procura desenhos, faz um material bem legal e expõe lá no mural da tua escola. Combina com a professora ou mural da tua sala de aula. Combina com a professora, com os teus colegas e vai sair um trabalho muito legal. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e que vocês possam esquecer essa palavra preconceito. Preconceito não é legal, só machuca e não traz nada de bom, tá bom? Então, até a próxima. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau.